Vamos lá, terceiro capítulo, 17, prismas. Vamos trabalhar um pouquinho com os prismas, exercícios de Enem. Vamos lá, temos vários exercícios de Enem sendo resolvidos nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro, uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como tenho aqui na figura. A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto, retângulo, e suas dimensões externas em centímetros estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de meio centímetro. Então eu tenho meio centímetro aqui, que é a espessura da minha madeira. Qual o volume de madeira utilizado em centímetros cúbicos na construção de uma caixa de madeira, como a descrita para embalar os chocolates? O que a gente sabe de volume? Medida, comprimento, largura e altura. Então eu vou ter 20 vezes 20 vezes 8. Porém, eu sei que eu perdi meio centímetro de cada lado, ou seja, eu perdi 1 centímetro em cada uma das medidas, menos 19 vezes 19 vezes 7. Meu volume vai ser igual 3.200 menos 2.527. Então, o volume que eu vou ter vai ser 673 centímetros cúbicos. Então, respondendo qual o volume de madeira utilizado, 673, alternativa C. Exercício 10. Uma empresa especializada em embalagem de papelão recebeu uma encomenda para fabricar caixas para determinado modelo de televisor. Ele tem as seguintes dimensões: 67,5 centímetros por 49,5 centímetros e a espessura de 18 centímetros. Então, a embalagem deve deixar uma folga de 5 centímetros em cada uma das dimensões. Essa folga será utilizada para proteger a televisão com isopor. O papelão utilizado na confecção das caixas possui uma espessura de meio centímetro. A empresa possui 5 protótipos de caixa de papelão na forma de um paralelepípedo reto retângulo, cujas medidas externas, comprimento, altura e largura, são respectivamente. Vamos lá. Gente, o que a gente vai ter? Ele vai precisar de um acréscimo na medida da televisão. De quanto vai ser esse acréscimo? 5, que ele já me pediu, mais meio de cada lado, por causa da placa de papelão. Ou seja, eu vou ter um acréscimo de 6 centímetros em cada uma das minhas dimensões. Então, aqui eu vou ter mais 6. 67,5 mais 6, 73,5. 49,5 mais 6, a gente vai ter 55,5. 18 mais 6, a gente vai ter 24 centímetros. Olhando as alternativas, a caixa 5, ela é perfeita.
que é a alternativa E. Então, eu tive que ver quais as dimensões que ele ia aumentar para a gente poder chegar no resultado. Exercício 11. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, conforme ilustrado na figura. O que aconteceria com o nível de água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Então vamos ver. Eu sei que volume, eu vou ter área da base vezes a altura. O volume que eu quero colocar dentro do meu tanque é de 2.400. A área da base eu vou ter 40 vezes 30. 40 vezes 30. O que vai acontecer com a minha altura? 2.400 igual a 1.200. Então, a minha altura vai se deslocar em 2 centímetros. Então, vamos pensar o que a gente tem. O total que eu tenho aqui é 25. Menos 5, tá? Mais 2. Então, eu sei que o meu volume passaria a ser 22 centímetros. 22 centímetros, o nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Alternativa C. Exercício 12. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostra a figura, ou tenta mostrar a figura. Estou até tampando ela. Meia hora para fazer, gente, é horrível essa figura. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo, 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros quadrados. Então, gente, olha o que ele falou. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais que a largura de cima. A altura é de 2 metros. Para cada metro, eu tenho meio de diferença. Então, ele me deu que a parte de cima é 6. Se a parte de cima é 6 e aumenta meio metro aqui, então eu tenho a de baixo 5 metros. Após a silagem, a quantidade máxima. O que a gente tem? Vamos lá. Nós temos que a área da base. Área da base, lembrando que a base está aqui. Nessa base a gente vai ter base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2, tá? Temos um trapézio. Isso vai dar 11 metros quadrados. O meu volume, quem vai ser meu volume? Meu volume vai ser a área da base 11 vezes a altura. A altura vai ser 20. Isso vai dar 220 metros cúbicos. O que ele me fala? Ele fala que 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Então, 220 metros cúbicos dividido por 2, para me transformar em toneladas,
vai me dar 110 toneladas. 110 toneladas, alternativa A. Então, qual é a base desse exercício? Primeiro, saber quanto vale a base menor, tá? A base menor, ela está atrelada à altura. A cada 1 metro, eu tenho aumentado aqui a parte de cima em meio. Se eu tive que aumentar 1 metro e aqui é 6, significa que a parte de baixo é 5. Esse é o principal, tá? Então, no momento que eu sei isso, acabou o exercício, porque eu já vou para trapézio, área da base, multiplico pela altura e eu sei o valor da tonelada. Exercício 13. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dados na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido para uma usina que utiliza caminhões com capacidade máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual é a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Tá, gente, qual vai ser a área dessa laje? Primeiro, vamos dividir essa figura, porque essa figura eu não conheço. Então, vamos lá. Vocês estão observando aí a figura. A gente vai dividir ela aqui, 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 em 3 partes. Aqui eu tenho que vale 5, aqui vale 2, aqui vale 1. Então, isso aqui vale 8. Então, essa primeira parte eu vou ter 8 vezes 8, 64 metros quadrados. Aqui eu vou ter 2 e 5, eu vou ter 7. 7 vezes 3, 21 metros quadrados. Então, aqui eu fiz 8 vezes 8, aqui eu fiz 7 vezes 3, e aqui eu vou fazer 5 vezes 3, que vai me dar 15 metros quadrados. Então, somando tudo, eu vou ter 64 mais 21 mais 15. Isso é a base, mas eu preciso da altura. A altura ele me deu, que é a altura que ele vai ter do concreto. Ele falou que tem que ter a laje 5 centímetros. Gente, mas aqui tá em metros, tá? 5 centímetros em metros, eu vou ter 0,05 metros. Então, para achar o volume, eu vou multiplicar isso por 0,05. Aqui, fazendo essa conta, vai dar 100. 100 vezes 0,5 vai dar 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos, um caminhão com capacidade máxima, alternativa C. 15. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 centímetros de comprimento, 35 de largura e 60 centímetros de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 centímetros cúbicos cada uma, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água
e que, colocadas as pedrinhas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi. Então, a gente já tem agora a figura. Aqui eu já tenho a figura do vaso, tá? A altura de 60 centímetros, a sugestão deixar 10 centímetros de espaço. Eu vou ter que completar com água metade. Metade vai ser de 30 centímetros. Então, eu sei que a altura total, ela é de 60. Só que eu tenho que deixar 10 centímetros. E eu também tenho que pôr água, metade de água, então 30. Então, na realidade, me sobrou 20 centímetros para as plantas. Isso vai representar um volume de quanto? 40 vezes 35 vezes 20. Isso vai dar um total de 28.000 centímetros cúbicos. Quanto isso vai representar nas pedras? Ele me deu que o volume de cada pedra é 100 centímetros cúbicos. Então, 28.000 dividido por 100, isso vai me dar um total de 280 pedras. 280 pedras, alternativa B. Um exercício da FUVEST aí no meio do Enem. A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com formato de um paralelepípedo. A base de cada degrau é um retângulo de dimensões 20 por 50 e a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau é de 10 centímetros. Se a escada for prolongada para ter 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, seu volume será igual a... Primeira coisa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Nesse primeiro degrau, qual vai ser o volume dele? Ele me deu as seguintes dimensões. Ele me deu que eu tenho 10 por 20 por 50. Então, o volume do degrau vai ser de 10.000 centímetros cúbicos. Gente, o que acontece para o segundo degrau? Se vocês perceberem, ele vai representar 2 degraus. Então, se aqui é 10.000, aqui vai ser 20.000. E esse vai representar 3. Aqui vai ser 30.000. Então, a gente tem aí o que começa a parecer uma PA. Nessa PA, eu quero saber qual vai ser a soma de todos os volumes. Então, eu preciso da soma da PA, onde o primeiro termo vale 10.000. O último termo, preciso saber, que é esse aqui. Esse aqui, ele vai ter o quê? 20 vezes o comprimento do inicial. Então, vai ser 20 vezes 10.000. Então, nós vamos ter 20 com mais 4 zeros, 200.000. Tudo dividido por 2 vezes a quantidade, são 20 degraus. A soma de tudo isso vai ser igual. Fazendo as contas, a gente vai dividir aqui, vai dar 10. Então, isso vai ficar 2.100.000.
centímetros cúbicos. Só que isso é um absurdo para a gente ficar falando, tanto é que a resposta está em metros cúbicos. Cada 3 casas por uma unidade. 3 casas decímetro, 3 casas metro. Então, a soma vai ser 2,1 metros cúbicos. Isso vai ser alternativa A. Exercício 20. Uma empresa especializou-se no aluguel de containers, que são utilizados como unidades comerciais móveis. O modelo padrão alugado pela empresa tem altura 2,4 metros e as outras duas dimensões, 3 e 7 metros. Um cliente solicitou um container com altura padrão, mas com largura 40% maior. Tá, gente, se a largura aqui, ele me deu que a largura tem 3 metros, tá? Ele quer que a largura seja 40% maior. Então, 40% de 3 vai dar 120 dividido por 100. Isso vai dar 1,2 metros. Então, a largura eu vou ter que aumentar 1,2 metros, que vai dar 4,2. E o comprimento? O comprimento era 7 metros. Ele disse que o comprimento tinha que diminuir 20%. Então, 20% de 7 metros vai ter 140 dividido por 100. Vai dar 1,4. Vai diminuir, então menos 1,4. Isso vai dar 5,6 metros. Então, para atender às necessidades do mercado, a empresa disponibiliza um estoque de outros modelos, conforme a tabela. Ele me deu a tabela e dentro dessa tabela eu vejo que o modelo 2 é o que eu preciso. Ele tem 4,2 metros de altura e 5,6 metros de comprimento. Então, é a alternativa B. Outro capítulo.